Muito bom dia, terça-feira, começando mais um Diga Doutor, nosso quadro que nós temos aí a semana toda com nossos médicos. Terça-feira sempre é com ele, com o Dr. Guerra, que já foi apresentado no nosso programa, contou um pouco da sua história, um pouco, né? A gente falou aí em 25, 30 minutos, mas já deu para nossa audiência conhecer o nosso contratado, digamos assim, o Dr. Guerra, que vai estar conosco toda terça-feira, falando aqui sobre saúde mental, sobre TDAH, enfim, tudo que é da parte que é relevante e é muito importante. A gente sempre conversa em off, aqui nos nossos bastidores. A gente até faz uma consulta de vez em quando, né, amor? Com todos os médicos que trabalham aqui, que venham dar entrevista aqui conosco. E não vai ser diferente com o Dr. Guerra. Agora, toda terça-feira, ele vai sofrer esse pênalti conosco aqui. Doutor Guerra, muito bom dia novamente. É um prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Olá, Victor, bom dia. Bom dia ao público, à audiência do programa. Muito obrigado. Doutor, nós conversamos na semana passada, até a gente estipulou essa pauta, assim, porque foi muito interessante para mim, Victor, entender, porque é uma área assim que a gente sabe, o psiquiatra trata do paciente. Não, mas espera um pouquinho. O psiquiatra também trata do paciente, mas ele tem que saber aquele paciente que ele está tratando, aquele empresário, aquele comerciante, aquele aposentado, aquele jogador de futebol, aquela pessoa que tem problema de alcoolismo, enfim, uma série de fatores que aquela pessoa tem como ser humano e que o doutor, por ser psiquiatra, ele não vai receitar um remédio igual para todo mundo, não. Ele tem que entender como que é aquele paciente. Então, hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Guerra, sobre a saúde mental do empresário, da pessoa como um todo, e não somente do psiquiatra, como é que é aquela cabeça da pessoa. Não, não. Nós vamos falar sobre profissões, que eu acho que é super importante a gente entender isso. Doutor, por que o doutor entrou para esse processo e o porquê estudar o paciente no que se diz respeito às profissões? Aonde que o senhor chegou nesse seu consenso, assim? É uma pergunta que eu não tenho uma resposta clara sobre como se desenvolveu, mas o que aconteceu é que os empresários começaram a me procurar no consultório. Empresário, corretor de imóveis, pessoas que têm comércio. E eu comecei a gostar de atender esse público, porque eu tenho comigo uma veia empreendedora. Então eu direcionei todos os meus atendimentos para os, entre aspas, neuróticos. E não atendo psicóticos, ou seja, esquizofrenia, enfim, transtornos que envolvem psicose, eu não atendo. Eu me direcionei mais para o público que é altamente ativo em relação à funcionalidade. A minha ideia é devolver à pessoa que está em sofrimento a capacidade laboral, a capacidade funcional. É fazer o meu paciente que ganha 10 mil passar a ganhar 15 mil. É fazer a empresa que fatura 100 mil faturar 150 mil. É fazer um patrimônio de 5 milhões, ajudar o paciente a transformar num patrimônio de 7 milhões. Tá, mas como assim? É o que eu quero. Eu quero que meus pacientes ganhem dinheiro. Mas que eles ganhem dinheiro e tenham qualidade de vida. Que eles saibam usufruir do que eles têm. E esse componente é interessante. Porque não adianta a pessoa só ganhar dinheiro e beber, fumar, ter um casamento horrível, brigar com os filhos, ter péssimas, cheirar cocaína, ter péssimas relações de amizade. Então a gente tem que lapidar o paciente no aspecto profissional e no aspecto pessoal. Assim a gente entrega para ele uma vida mais pura, né? Uma vida mais adequada, mais justa frente
ao que ele está se propondo. Perfeito, doutor. Eu queria aproveitar o gancho que o senhor estava explicando ali, para nós que somos leigos, até o psiquiatra, que o senhor falou ali, o neurótico, né? Desculpa, E o e o psicótico? psicótico, né? Qual a diferença desse processo? Como é que funciona? Obviamente que o senhor atende, mas isso existe a cadeira, assim, na faculdade? O que é essa diferença entre o psicótico e o neurótico? O neurótico nós chamamos, são pessoas como nós. Nós somos neuróticos. A gente está preocupado com o horário, a gente está preocupado com o tempo, a gente está preocupado com a janta, a gente está preocupado, a gente está se deprimindo, vivendo uma angústia, enfim. Já o psicótico, ele é são pessoas com alucinações, são pessoas com quadro, por exemplo, de esquizofrenia, são pacientes mais delicados também. Esse não é meu forte para atender. Eu sou muito humilde em falar. Eu não atendo bem psicótico. Então eu encaminho para outro colega. Mas eu atendo bem neurótico. Então o meu forte é aí. Né? Dentro da profissão eu consegui me encontrar, logicamente fazendo os atendimentos e olhando os resultados dos pacientes, eu consegui me encontrar dentro da psiquiatria. Né? Perfeito, doutor. E esses atendimentos que o doutor fala em relação aos neuróticos, né, que todos nós temos esse processo mesmo, como é que está sendo essa resposta, doutor? Como é que o senhor... e é uma troca, até que o senhor estava falando conosco também em off aqui, há uma troca, assim, naquele momento também a gente está aprendendo com aquela pessoa, mesmo que o senhor... Porque eu vou procurar o doutor, né? Vou procurar o doutor Guerra, porque eu estou com problemas, eu quero conversar com o doutor e tal. E daqui a pouco o senhor consegue se identificar com algumas coisas também que eu esteja passando, que possa lhe ajudar. Como é que é essa troca? O senhor de vez em quando é paciente? O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Eu gosto de cultivar uma relação médico-paciente com a distância, obviamente, necessária, mas com conteúdo de, de amizade. Eu tenho que ser amigo do meu paciente. Eu tenho que falar com o meu paciente como se eu fosse amigo dele, porque eu estou sugerindo a ele tomadas de decisões que muitas vezes são irreversíveis. O paciente às vezes entra no meu consultório e coloca na mesa, estou pensando em me separar. Então eu tenho que ter empatia com ele e eu tenho que ter eu considero isso profissionalismo, sim, lógico, óbvio, mas eu tenho que falar com ele como um amigo. Então há uma aproximação. Só que esse vínculo ele acontece de lá para cá também. Então eu já aprendi nesses anos de atendimento, eu não sei, eu aprendi a fazer muitos negócios escutando os pacientes me comentar. Eu deixei de tomar decisões na minha vida pessoal, enxergando o que os pacientes fizeram. Então eu aprendo muito com os pacientes. Cada paciente que eu recebo no consultório é um livro que eu estou lendo. São histórias que são dramáticas, outras que são tristes. Eu tenho histórias felizes, eu tenho histórias de desconstruções, de reconstruções. São histórias variadas, mas todas me ensinam muito. É uma bagagem muito grande que a gente tem. Então, lógico que a gente não consegue ficar, entre aspas, amigo de todos os pacientes, porque existe obrigatoriamente um distanciamento, a gente tem que ter um distanciamento, né? Porque senão isso não é tratamento, se torna de fato uma amizade. Mas a relação médico-paciente, ela se dá dos dois lados. Se o paciente me atira uma pedra,
eu tenho que devolver uma flor. Só que se o paciente já tira uma pedra, nem sempre a gente consegue devolver uma flor. Então, às vezes, a gente não gosta de levar pedrada. Então, depende muito do paciente, né? De como o paciente entra. Às vezes entra um paciente extremamente irritado, tá com um problema na empresa, tá dependente de cocaína, tá com dívida, e aí fica irritado comigo, respondendo comigo. Então eu tenho que identificar que essa irritabilidade, na verdade, não é comigo. Eu tô sendo um objeto que ele está projetando as frustrações dele. E aí, com o tempo, a gente vai desarmando o paciente e as coisas vão fluindo. Já com outros pacientes, o processo terapêutico ele acontece de uma forma mais distante. Às vezes a pessoa não quer se aproximar tanto, é uma característica dela, né? Então, tudo é relativo. Como é que funciona assim, doutor? Agora uma curiosidade minha aqui nesse sentido, que o senhor falou sobre a amizade e tal. Daqui a pouco eu faço parte do seu círculo de amizade, né? Já sei que o senhor é psiquiatra e já lhe conheço há algum tempo, o senhor já me conhece, a gente mora no litoral há 10 anos, a gente construiu uma amizade, jogamos bola junto, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco eu passo por algum processo e vou procurar o doutor Guerra agora. Como se dissesse assim, o doutor Guerra agora não é meu amigo, ele é meu psiquiatra, ele é meu médico. Só que ele sabe da minha vida, toda a minha vida, né? Digamos assim, no sentido de até de erros que eu cometi ou algo parecido. Como é que é isso para o doutor Guerra? Assim, como é que é essa condução? Uma coisa é eu ser o seu paciente primeiro e depois nós construirmos uma amizade. Outra coisa é eu ser seu amigo e aí eu vou procurar o doutor Guerra, mas o senhor já me conhece. Como é que é esse processo para o doutor? É assim, muito, muito, muito boa a tua pergunta, muito oportuna. Depende do grau de amizade. Então, se eu tenho um amigo de infância, eu jamais vou poder atendê-lo. Eu vou encaminhá-lo para um colega fazer o atendimento. Agora, eu vou dar o exemplo. Eu tenho um amigo, entre aspas, que a gente joga futebol na terça-feira. Aí, esses dias ele me procurou, esses dias não, faz um ano, ele me procurou lá no campo. Pá, Guerra, tô fazendo umas crises de ansiedade, eu tô legal. Posso ir no teu consultório? Pode, claro. Então, ele foi no meu consultório, entrou como paciente, mas a gente se conhece, a gente tem uma relação. O que aconteceu foi que essa relação se tornou mais forte. O vínculo se tornou maior, mas ele não pode frequentar minha casa. Ele não sabe disso, mas eu sei. A gente tem que ter uma amizade que ela tem que ficar no futebol. O que acontece é que ele me passa mais a bola e eu passo mais a bola para ele. Porque Virou uma panela no a futebol. gente se fortaleceu um elo de ligação. E ele, obviamente, por a gente ter esse estreitamento de amizade, se passa alguma coisa com ele, ele me liga. Então, ele me passa um WhatsApp, me liga, imediatamente eu atendo. Mas se eu convidar ele para ir num churrasco na minha casa, imediatamente se rompe a relação médico-paciente e ele deverá procurar outro profissional. Então, a psiquiatria é bem taxativa quanto a isso. Quando a gente se envolve, que passa, que passa do limite com o paciente, você tem que comunicar a ele e falar, olha só, eu vou atrapalhar o teu tratamento daqui para frente, não vai dar, a relação mudou, então você vai ter que procurar outro profissional, posso te ajudar a procurar outro profissional, mas assim, esse é um dos motivos, Victor, que eu tenho uma vida social mais restrita. A E sua profissão lhe faz, né, também, né, doutor? Tem que estar mais na sua, como se diz, né?
Sim, sim. Então, a psiquiatria, na minha vida, ela me condicionou a viver mais tempo. Por exemplo, se eu vou na praia, eu não vou em Capão da Canoa, eu vou em Santa Catarina. Eu tento evitar situações que façam com que eu cruze pacientes para que essa relação não se contamine. Então, o meu estilo de vida, ele está pautado na psiquiatria, sim. Eu tenho que ter esse cuidado. E em relação também, doutor, ao processo familiar, tipo, sei lá, sou seu irmão, sou seu filho, alguma coisa assim. Eu sei que na medicina tem essa ética, né? Ah, o fulano não pode. Ah, eu tive um problema de coração, meu filho é cardiologista, mas ele não pode me operar, aquela coisa toda. Mas dentro da psiquiatria, assim, um familiar também é tranquilo ou o senhor também tem essa mesma condução com o familiar para não se tornar aquele vínculo de amizade? Porque o senhor falou o quê? Quando tem um amigo de infância, o senhor vai encaminhar para outra pessoa atender, correto? Mas e o familiar? Mãe e filha, como é que fica isso? Com pai e mãe é diferente. Tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? E ele na psiquiatria ele é a mesma coisa. Então, a minha mãe ela não vai no psiquiatra, né? Ela nunca foi em outro psiquiatra, né? E ela entrou em depressão e eu não tive escolha. Eu tive que entrar com antidepressivo para ela e fazer o tratamento. Então minha mãe virou minha paciente, né? Mas senão ela não iria. E o meu pai, ele brigou com o psiquiatra dele. Eu não sei o que o psiquiatra dele falou, que ele ficou muito bravo. E ele é deprimido. Então ele ficou sem psiquiatra. Aí agora sobrou para mim também. Então, pai e mãe fica mais. Não é o certo, Sim. mas não tenho o que fazer. Eu tenho que tratar. E essa pergunta também é super importante ser feita, eu acho, doutor. E familiares, tipo, já que minha esposa e minha filha, as duas podem ser atendidas pelo mesmo psiquiatra? Podem. Mais uma vez, ótima pergunta. Eu vou dar um exemplo de casais, tá? Vamos imaginar dois contextos diferentes. Um, houve uma traição por uma das partes. Eu só posso atender o primeiro que me procurou. O segundo vai ter que ser atendido por outro psiquiatra. Agora, situação. O casal tem um negócio, um tá com depressão e outro com ansiedade. Beleza. Posso tratar os dois. Então, a resposta é depende do contexto. Sendo um contexto de infidelidade no sentido matrimonial, aí sim o senhor atende o primeiro. Ponto. Eu atendo um dos dois. Dos dois. Um dos dois, no caso, enfim, independente disso. Agora, se é um processo que realmente que não tem infidelidade, que é uma coisa que a pouco eu sou mais ansioso e a minha esposa é mais deprimida, ou vice-versa, aí sim o senhor pode atender os dois. Aí atendo tranquilamente e o tratamento funciona muito bem. Perfeito. Doutor, aproveitando a oportunidade que a gente está nessa pauta de empresários sendo atendido, antes pandemia, pós pandemia, deve ter aumentado pra caramba após a pandemia esse processo dos empresários, até porque muita gente teve que fechar, muita gente teve que demitir funcionários, e não é só demitir funcionários, está demitindo funcionário que tem familiares, enfim, como é que ficou pós-pandemia essa situação para o senhor? O senhor teve uma procura maior nesse nicho de empresários, de comerciantes, enfim, como é que está de 2020 para cá, doutor? Durante a pandemia, no meu consultório, duplicou o número de atendimentos. Então, se eu tinha 100 pacientes mês, eu fui para 200 mês. E depois fez esse pico.
e pós-pandemia ele baixou a 75%, sabe? Ficou um 25% a mais aí. Então, durante a pandemia, as pessoas estavam em sofrimento agudo. Morreu pai, mãe, irmão. Então, as pessoas estavam desesperadas, assim. Além das questões de comércio, teve setores na pandemia da economia que explodiram o faturamento. E eu tenho pacientes que ficaram milionários. E eu tenho pacientes que quebraram. E eu lidei com os dois. Eu tive pacientes que quebraram e que morreram familiares. Eu tive pacientes que ficaram milionários e morreram familiares. Então tinha muita variável ali. Mas o que eu observo pós-pandemia é que o impacto foi definitivo. O impacto social. As pessoas não se reúnem mais como antes. Elas não confraternizam. Os idosos acabaram se isolando muito e ficaram isolados. Houve uma mudança, as pessoas não vão mais tanto para festas, para eventos. As pessoas parece que não se sentem mais à vontade. E o resultado disso é a solidão. Então, tem aí uma solidão pós-pandemia também. Muita separação teve na pandemia. Muita infidelidade. Muito uso de cocaína. Foi um cenário completamente atípico. E até o momento eu recebo pacientes, claro que hoje menos. Minha depressão começou lá na pandemia. Então a pandemia foi um divisor de águas na psiquiatria. Eu tenho prestado atenção, doutor, nos nossos papos aí, né? O senhor já falou na primeira oportunidade também, que eu me lembrei agora, mas nessa segunda o senhor já falou 2 oportunidades sobre a cocaína, a droga cocaína. O que a cocaína faz, doutor, no cérebro da gente que faz com que tenha essa, não sei se é dopamina, não sei o nome como é que funciona, né? Mas por que essa droga é tão viciante? Por que o senhor fala tão forte sobre essa? E me parece porque é uma droga também que é mais cara e o empresário tem mais grana para comprá-la, né? Então, o que eu tenho curiosidade de saber disso. O que a cocaína faz com que a pessoa fique alterada, alguma coisa, fique feliz naquele momento, depois cai numa depressão violenta, gasta bastante dinheiro, fica mais viciado? Me fala um pouco sobre isso, doutor. Eu observo que tem alguns tipos de dependentes químicos de cocaína. Tem do mais leve ao mais grave. Tem o que usa 2 vezes ao mês e tem o que usa todo dia. Então a gente tem que estratificar eles. Cocaína, logo nas primeiras vezes que a pessoa usa, ela tem um grande aumento no potencial de rendimento. Então ela é uma droga, é um psicoestimulante que potencializa a capacidade cognitiva. Então ela vai sim dar euforia, concentração, humor. O cara vai fazer negócio, vai pensar melhor, vai raciocinar melhor, vai fazer o projeto da empresa melhor e vai querer mais. E aí vem as repetições. Daí ele, não, vou dar um tequinho só hoje. Vou dar um tequinho só hoje. Quando vê, virou uma bola de neve. Então, isso aconteceu na pandemia. Pessoas com 30 e poucos anos de idade, começaram a usar. Pessoas, entre aspas, o que eu quero dizer, normais, com família, Depois com filho. de velhos, entre Depois de aspas, não velho. foi na adolescência que quer descobrir, né, doutor? Não, foi numa rodinha de amigo ali, se enrolou, né?
Então, lógico que o nosso trabalho é trazer o paciente para perto, o usuário de cocaína, trazer para. E daí na pandemia teve o isolamento. Sim, sim. Isolamento, casa, droga. E as pessoas ali se afundaram, né? E aumento de bebida alcoólica também teve Porque um leva o bastante. outro, né? Nem sempre, nem sempre. Tem pessoas, tem pacientes que utilizam a cocaína só ela e outros que utilizam na noite, bebendo. Geralmente o empresário é mais dia, corretores de imóveis usam muita cocaína. Aí é dia. E aí os noturnos, eles são os dependentes químicos piores que eu considero. Eles não vêm tanto para atendimento. Quem vem os diurnos. Perfeito, doutor. Doutor, terças-feiras, sempre aqui em Torres. O senhor quer deixar aí os seus contatos direitinho, a rede social, como é que faz agora para marcar consulta para o doutor? Por favor, fale para a nossa audiência, por gentileza, doutor. Nas terças-feiras à tarde, eu atendo em Torres. O nosso agendamento é pelo WhatsApp, pelo 51-999-777-898. Você fala com a Suelen, ela vai agendar para você a consulta e vai ser um prazer, vai ser uma honra poder te ajudar, poder te escutar e compartilhar contigo o que a gente pode entregar da psiquiatria. Perfeito, então. Doutor Guerra, participando aqui conosco do nosso Diga Doutor. Além de Torres, obviamente, às terças-feiras, também o doutor Guerra atende Osório, atende Tramandaí, atende Capão da Canoa e o online, que é um crescimento muito forte que tem acontecido hoje com as consultas. Então, é só também entrar no Instagram do doutor, é @Dr. Guerra Psiquiatra. @Dr. Guerra Psiquiatra. Então, entra ali no Instagram ali do Dr. Guerra também, você pode bater um papo com ele, agendar ali, ele vai lhe encaminhar, tem o telefone do WhatsApp ali para marcar a consulta, mas certamente você consegue encontrar informações do Dr. Guerra no Instagram. Amanhã, então, nós seguimos aqui com o nosso projeto Diga Doutor, com o Dr. Gross, a partir das 9 horas da manhã. Na quinta-feira, com o Dr. Felipe, também às 9 horas da manhã. E na sexta-feira, com o Dr. Ramos, a partir das 11 horas da manhã. Na segunda-feira, ontem, a gente teve o Dr. Max, que também sempre é às 11 horas da manhã. Esse é o nosso time do Diga Doutor. Estou muito feliz em contar com esse pessoal, porque é super importante a gente ter o conhecimento nas nossas redes sociais aqui. Quem quiser assistir essa entrevista, é só entrar no portal Guarita, tanto do Facebook como também do YouTube. Dá o likezinho lá e o joinha. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente terça-feira.